Bom dia, eu sou o professor Júnior de Biologia. Bom, dando prosseguimento aí ao estudo dos seres vivos, o próximo reino que eu vou explicar para vocês seria o reino fungi, né, que eu tenho como representante aí os fungos, que mais para frente, em classificação, eu vou estar, né, falando de cada um deles, citando cada um deles para vocês. Bom, seguindo aí, o primeiro item a falar para vocês seria o item referente às características gerais dos fungos. Bom, os fungos, por sua vez, eles se enquadram em várias características. Eu vou mencionar algumas para vocês. Em relação ao número de células, os fungos são indivíduos unicelulares e pluricelulares. Bom, se eles forem unicelulares, quer dizer que eles são formados apenas por uma única célula. Quando eles forem pluricelulares, que eu vou substituir esse termo pluricelulares por multicelulares, eles são formados por várias células. Por que eu vou substituir pluricelulares em relação a multicelulares? Porque os fungos multicelulares, eles não são capazes de formarem tecidos verdadeiros. Então, os fungos em si, eles não formam ou não são capazes de formarem tecidos verdadeiros. Eles são formados por várias ou inúmeras células. Os exemplos que nós temos aí de fungos pluricelulares seriam, no caso, né, os cogumelos, né, e as trufas. Já os exemplos aí de fungos unicelulares que nós temos seria as leveduras, né, que são formadas apenas por uma única célula. Próxima característica seria em relação à organização nuclear. Os fungos, por sua vez, são seres eucariontes, porque eles apresentam núcleo verdadeiro, ou seja, núcleo individualizado. Quer dizer que eu vou ter uma membrana nuclear eucarioteca, também chamada de carioteca, que separa o material nuclear do material citoplasmático, correto? Bom, próxima característica que a gente tem aí seria em relação ao tipo de nutrição. Os fungos, por sua vez, são seres heterotróficos ou heterótrofos, quer dizer que eles não produzem ou não sintetizam seu próprio alimento. Eles só vão obter esses alimentos através, né, da decomposição da matéria orgânica animal ou vegetal, aí eu vou chamá-los de fungos sapróbios ou saprófitas, ou através do parasitismo, né, que seria no caso aí os fungos parasitas, né, que são aqueles que vão parasitar os animais e os vegetais, retirando deles os seus alimentos, correto? Bom, em relação à fotossíntese, os fungos são seres aclorofilados, porque eles não realizam fotossíntese, correto? Então eles não produzem ou não são capazes de produzir seu próprio alimento. Já em relação, né, à respiração, os fungos podem ser aeróbicos ou anaeróbicos facultativos. Bom, se eles forem aeróbicos, né, quer dizer que eles se desenvolvem na presença do oxigênio. De contrapartida a isso, se eles forem seres anaeróbicos facultativos, quer dizer que eles podem desenvolver tanto na presença do oxigênio quanto na ausência do mesmo, tá certo? Então aí eu vou classificá-los como anaeróbios facultativos. Bom, seguindo aí, tá, o estudo aí dos fungos, a próxima característica que nós temos aí seria a classificação dos fungos. Ou seja, em classificação dos fungos, o importante saber seriam os exemplos. Tá? O mais cobrado em prova, né, no PISME ou até mesmo no Enem, seriam os exemplos. Bom, os ascomicetos, né, que seria essa primeira classe que nós temos, eu tenho como exemplo o lévido, que seria o levedo de cerveja, né, o Saccharomyces cerevisiae, e, né, eu tenho também, ó, o penicílio, né, que é o produtor da penicilina, né? Ou seja, o penicílio é ele que fabrica a penicilina, que é um antibiótico usado contra bactérias. Bom, próxima classe que nós temos aí de fungos seria, né, a classe dos basidiomicetos. Os basidiomicetos, os exemplos aí, os mais comuns ou típicos que nós temos, seriam os cogumelos e as orelhas de pau. Bom, a próxima classe, que é a classe dos deuteromicetos, eles são conhecidos como fungos imperfeitos. Por quê? Eles não formam
corpo de frutificação. O que seria o corpo de frutificação? Se eu observar aqui, ó, o cogumelo, que seria um exemplo de Basidium micetus, isso que eu vejo ou observo do cogumelo, eu chamo isso de corpo de frutificação do cogumelo, correto? Então o exemplo que nós temos aí, né, de Deuteromicetus seria, né, o fungo aí que causa, né, o sapinho ou a monilíase, ou que a gente pode chamar também de candidíase, que no caso aí seria, né, a cândida, né, Candida albicans, né, seria um exemplo né, desse fungo. Bom, a próxima classe que nós temos seria a classe dos ficomicetos, né, que são fungos aí primitivos. Bom, o exemplo típico, né, o mais comum que nós temos seria o bolor do pão, né, que seria o bolor negro do pão. Então eu tenho um exemplo aqui, né, de um pão de forma, e sobre o pão eu tenho aqui, ó, tá, essa parte mais escura aqui, ó, o desenvolvimento de quem? Né, desse bolor do pão, que a gente chama, né, utiliza um nome científico, nós chamamos de bolor negro do pão, né, bolor negro do pão, ou Rhizopus, né, stolonifera, que é um nome científico, tá, do fungo aí que causa, né, o mofo, né, que vai provocar, né, a questão da degradação, né, ou seja, o fungo ele se alimenta, né, do pão, que vai funcionar para o fungo como uma matéria orgânica. Ele vai decompor o quê? Né, o fungo aí, ele causa o mofo, né, do pão. Bom, seguindo aí a sequência, a ordem, tá, que nós temos aí de estudo, né, a gente tem um filo aí chamado de filo Myxomicota. Bom, esse tipo de filo, envolve fungos gelatinosos, ou seja, aqui eu tenho um fungo gelatinoso, né, de amarelo aqui, que está o quê? Simplesmente, né, usando essa madeira em processo de decomposição, né, uma madeira podre, para ele se fixar, e ao mesmo tempo que ele vai se fixar na madeira, ele vai o quê? Decompondo, né, a estrutura da madeira aí. Ele vai decompondo o que a gente chama de matéria orgânica, correto? Bom, na sequência aí, tá, a gente tem a parte das estruturas dos fungos, ou seja, né, se eu observar o cogumelo aqui, ó, eu vou ter o que eu chamo de micélio vegetativo, e eu tenho, né, o que eu chamo de micélio aéreo ou micélio quê? Micélio reprodutivo, correto? Então, ó, essa parte que eu observo aqui do cogumelo, ó, que forma uma espécie de chapéu, seria o micélio aéreo ou micélio reprodutivo. Ou seja, ele participa diretamente da reprodução dos fungos. Já o que eu vejo, ó, abaixo do solo aí, tá, seria o que eu chamo de micélio vegetativo. Ou seja, quer dizer que o micélio vegetativo, que é esse, ele realiza várias funções, tá, com exceção da reprodução. Né? Então ele pode absorver do solo o quê? Água e sais minerais, ou seja, ele participa da nutrição, ele vai dar sustentação ou suporte ao fungo, assim sucessivamente. Agora, o que seria o micélio? Ou seja, o micélio é formado o quê? Pelo conjunto de hifas, ó, conjunto de hifas entrelaçadas ou emaranhadas. Então, esse conjunto de hifas forma o que a gente chama de quê? De micélio. Então, ó, aqui eu tenho uma hifa, 2, 3, 4, 5. Eu tenho várias hifas formando o quê? A estrutura do micélio. Bom, seguindo aí, eu tenho agora o que eu chamo de reprodução assexuada. Ou seja, na reprodução assexuada, quer dizer que eu não vou ter o quê? Troca de material genético. Eu não tenho o quê? Recombinação genética. Então eu vou ter 3 tipos de reprodução assexuada: a esporulação, a fragmentação, o brotamento ou gemulação. Na esporulação, quer dizer que o fungo, ó, que eu observo aqui, ó, ele vai liberar praticamente, seja aqui na estrutura do pão, ó, ele libera vários esporos. Então, a esporulação é aquele tipo de reprodução assexuada onde que o fungo, né, por sua vez, forma quem? Os esporos. Ó. Essa parte toda ela, né, em negrito aqui, ó, ou escura do pão de forma, seria, né, praticamente, né, eu tenho vários esporos aqui que são formados por esse processo de reprodução chamado de esporulação. Já a fragmentação ocorre praticamente, ó, com esse fungo aqui, ó, chamado de leveduras. Então aqui, ó, eu tenho, né, uma levedura se reproduzindo, né, ou seja, quando essa levedura ela simplesmente, ó, se separa,
uma da outra, ela sofre o que a gente chama de quê? De fragmentação. Então, fragmentação é quando o fungo que se divide em várias partes ou em vários pedaços. Ou seja, quer dizer que os micélios, né, essa parte, né, do micélio aqui, ó, ela é toda quebrada. Tá? Imagine que eu peguei um biscoito e fui quebrando ele em vários pedaços. Quer dizer que o micélio e a hifa são quebrados, né, quebrados aí em várias partes. Bom, o brotamento, a gemulação, né, vai ocorrer com praticamente um fungo chamado de levedura. Então, as leveduras, ó, que são essas aqui embaixo, quer dizer que uma levedura mãe vai formar lateralmente a sua superfície um broto lateral. Esse broto lateral, né, forma um novo broto, esse broto forma um novo broto e assim o que? Sucessivamente. Esse tipo de reprodução eu chamo de brotamento ou gemulação. Né? São os três tipos aí, né? Esporulação, fragmentação, brotamento e gemulação, os principais tipos de reprodução assexuada. Bom, seguindo com o assunto aí, nós temos agora a reprodução sexuada. Se ela é sexuada, quer dizer que eu vou ter troca de material genético, tá certo? Então quer dizer que eu vou ter, né, dois fungos aí, praticamente, né, tem um fungo aqui, né, e tem um fungo, né, eu tenho um fungo adulto e um fungo juvenil, um jovem. Então dois fungos, né, adultos, dois cogumelos adultos aí, vão simplesmente o quê? Trocar material genético, ou seja, ocorre, ó, a união, né, ou a fusão de quem? Das hifas. Dessa fusão das hifas, um cogumelo adulto é capaz de formar sexuadamente o quê? Um cogumelo jovem. Beleza? Seguindo aí, ó, um assunto, nós temos as doenças causadas por fungos. Tá? Então, as doenças causadas por fungos, elas são chamadas, né, de micoses. Né? Então, eu tenho a micose que é superficial, né? Ou seja, um exemplo desse tipo de micose seria o pé de atleta ou, popularmente, né, o que a gente chama de frieira, e as micoses profundas. Né? Quando a micose ela é profunda, ela acomete, né, vários órgãos, né, do nosso corpo. Aí. Pode ser os pulmões, né, o caso da histoplasmose pulmonar, né, que é causada por fungos, né? Ou seja, problemas no intestino, né, nos ossos, sistema nervoso, né, boca, e daí vai. Beleza? Então, esse tipo de micose a gente chama de micoses profundas. Beleza? Bom, continuando com o assunto aí, ó, na sequência, tá? Eu coloquei aí outras duas micoses aí, que são muito comuns. A candidíase, ou que eu posso chamá-la também de sapinho, né? Que é causada ou provocada por um fungo chamada de Candida albicans, né? Que pode infectar a vagina, boca, né? E áreas úmidas na pele, correto? Língua, céu da boca, né, o palato duro, o palato mole, ou seja, céu da boca, abaixo da língua, acima da língua. Né? Então eu tenho esse fungo que é o Candida albicans provocando a candidíase. Né? Ou seja, parece que a pessoa tomou leite em pó e não escovou os dentes. Né? Os esporos ficam, né, presentes na língua ou, né, na superfície, né, no céu da boca ou abaixo da língua. Bom, um outro tipo, né, comum, que eu já até comentei aqui em cima, além da candidíase, né, que nós observamos, é o sapinho. Tá? O sapinho ou monilíase ou candidíase, né, que eu falei aqui em cima, tá, que é o nome popular dele, ou seja, ocorre, pode ser transmitido através de quê? Né, de uma pessoa contaminada, né, a pessoa tem um fungo na boca e o simples contato dessa pessoa doente, né, com sapinho, com a pessoa aí normal, né, uma pessoa que não esteja contaminada, pode estar simplesmente o quê? Provocando essa doença. Bom, seguindo o assunto aí, nós temos, né, uma outra espécie aí bem comum de fungos aí chamados de bolores. Então, os bolores assumem várias, né, várias cores, né, ou vários formatos. Então, eu posso ter o bolor, né, que é o bolor que pode simplesmente, né, contaminar o pão ou os pães, bolos, tortas. Posso ter algumas espécimes de bolores, né, simplesmente, tá, contaminando, né, se desenvolvendo sobre alimentos, né, ou seja, praticamente contaminando o quê? Vários tipos, né, de legumes, né, hortaliças, ou seja,
Os bolores assumem várias formas, né? Eu posso ter o bolor, né? Um bolor de coloração laranjado com branco, né? De cor escura e assim sucessivamente, beleza? Bom, seguindo aí o assunto, né, nós temos aí também, né, exemplos aí de cogumelos e orelhas de pau, né, ou seja, eu tenho a orelha de pau, que se alimenta de matéria orgânica em decomposição, e tenho cogumelos, né, ou seja, que se alimenta de, né, matéria orgânica de origem animal ou de origem vegetal, tá certo? Bom, eles são encontrados em solo úmido ou sobre madeira, né, madeira podre, né, um pedaço de caule podre, tronco, né, as orelhas de pau ficam fixadas sobre esses troncos ou esses caules e decompõem essa matéria orgânica. Beleza? Os cogumelos, por sua vez, eles vão o quê? Se alimentarem de algum animal, né, caído aqui no solo próximo deles, né, e vai decompor o corpo desse animal, ou ele pode decompor o quê? Né, restos de um vegetal, folhas, caules, raízes, sementes, etc. Bom, seguindo aí o assunto, nós temos, né, algumas relações que a gente chama de relações ecológicas que são exercidas pelos fungos. O parasitismo, né, que é um fungo, né, parasitando um animal ou, né, um vegetal, né, provocando o que a gente chama de micose, né, no parasitismo, né, que é um tipo de relação ecológica. Sempre, né, os fungos eles retiram, né, benefício dos vegetais ou simplesmente de nós o quê? De nós, né, animais, né, no caso aqui tem até um homem, ou seja, nós os animais, os vegetais são, né, parasitados por esses fungos. Bom, já o mutualismo, né, um tipo de relação ecológica, no mutualismo quer dizer que um dos exemplos que nós temos aí seriam as micorrizas. Ó. As micorrizas, na verdade, são associações entre fungos com raízes de plantas. Ou seja, dessa associação, os fungos, né, recebem, né, dos vegetais aí, o suporte para ele se reproduzir, para ele se desenvolver, e eles fornecem, né, para as plantas, ou seja, para essas raízes, proteção, eles aumentam, né, a absorção de água e sais minerais do solo. Então essa relação ecológica é tanto positiva, ela traz benefício para o fungo, quanto ela traz benefício para quem? Para os vegetais. Ela é chamada de mutualismo, correto? Um exemplo típico aí seria os líquens, aonde que eu tenho associação entre um fungo e uma alga, tá? Então os líquens, as micorrizas são exemplos de mutualismo. Bom, já o saprofitismo, na verdade, ou seja, eu posso ter esse cogumelo decompondo o quê? Ou um animal morto caído aqui no solo, ou partes o quê? Partes, né, dos vegetais, raiz, caule, né, folhas, frutos e etc. Bom, continuando aí, né, dando sequência ao assunto, para a gente finalizar, né, nós temos aí aqui um desenho da micorriza, né, essa parte toda branca seria, né, os